Sua palavra é profecia, sua palavra é boca de Deus, tu és boca de Deus. Que Deus te use, que diminua a tua carne sempre e que cresça o Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Estamos todos disponíveis e dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite. Boa Paz noite. do Senhor. A Que grata satisfação, que Aleluia. alegria estar aqui com vocês nesta noite. Amém. Uma oportunidade que o Espírito Santo preparou para nós, de estarmos Aleluia. juntos para desfrutarmos dessa comunhão tão agradável. Sim. E vivermos a plenitude da presença de Deus em nós. Amém. Veja que uma das palavras mencionadas a respeito de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus em nós. Amém. Deus entre nós. Ora, se Ele está em nós, como é que nós vamos ficar desanimados? Não podemos. Se Ele está em nós, como é que nós vamos ficar abatidos? Se Ele está em nós, como é que nós vamos ficar cansados? Ah, mas eu estou abatido, eu estou desanimado, eu estou cansado. Ora, neste caso, está faltando uma porção a mais dele em nós. Glória a Deus, verdade. Eu sei que a nossa humanidade nos leva ao cansaço, nos leva ao desânimo, nos leva, muitas vezes, a situações de tristeza. Sim. Mas eu tenho que me reportar à palavra de Deus. Mateus 11, 28, Jesus Cristo disse assim: vinde a mim. Vinde a mim. Olha o convite. Todos os que estáis cansados, abatidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, quando nós nos deparamos com situações contrárias, adversas, desfavoráveis, nós precisamos buscar uma porção a mais de Emanuel. Aleluia. Deus conosco. Isso é tão relevante, pastora Edinair, Ivoneuza, Fabi, Emily. Isso é tão relevante que o próprio Jesus Cristo, frequente e recorrentemente, se reunia com o Pai para buscar refúgio. Sim. Ele passava um dia ou curando, ele passava um dia pregando, ele passava o dia ensinando, ele passava o dia fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Mas quando as luzes se apagavam, a humanidade dele ficava evidente. Digamos que no momento em que os holofotes se desligavam, ele precisava de uma porção a mais do Pai nele. Então ele se refugiava no Pai
E a Bíblia diz que ele, muitas vezes, passava a madrugada em oração. Aleluia. Se Jesus fez isso, enquanto homem, precisou se refugiar no Pai, e ele mesmo diz: vinde a mim, eu tenho aqui um ensinamento. Não quer dizer, porque nem Jesus Cristo era super-homem, ele era homem. Sim. Eu não sou super-homem. Dione é, Pastor Ednaí não é Mulher Maravilha. Por isso, quando nós nos sentimos vulneráveis, frágeis, fracos, é que nós precisamos nos refugiar Em nele. Deus. Porque a própria Bíblia diz: Cristo em nós, esperança da glória. Porque se Cristo não estiver em nós, não haverá glória. Glória. Claro que não. Agora veja que interessante. Existe um lugar Livre-se essa linda. específico para sermos curados. Pastor Ednaí falava no início desta transmissão acerca da cura. E existe um lugar específico onde a cura acontece em nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. E nós vamos trazer aqui duas situações, dois momentos. Eu inicio falando acerca de Isaías. Isaías capítulo 6 conta o momento em que Isaías estava no templo, mas ele não estava bem. Veja, Isaías capítulo 6, versículo 1, começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. Para quem não sabe, Uzias era parente de Isaías. Além disso, era o rei. Então, o luto vivido por Isaías era dobrado. Era o luto pela perda do rei e era o luto pela perda de um parente. Sim. Isaías estava em luto. E aí eu te pergunto, onde é que Isaías foi viver o luto? No templo. E aí eu começo a falar acerca do lugar de cura. Isaías estava ferido. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos feridos, nós procuramos nos isolar. É verdade. E nos distanciar de Deus, que é exatamente o oposto do lugar da cura. Porque o lugar da cura não é distante. O lugar da cura é perto. É. Isaías estava no templo. E no meio da sua dor, ele viu o quê? A glória do Senhor. A sua dor, preste atenção no que eu vou lhe dizer, não é empecilho para você ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. A sua dor não é impedimento para você contemplar a graça do Senhor. Amém. Aleluia. Desde que você esteja no lugar certo. É. Isaías estava no lugar certo, ele estava no templo. E ali ele contemplou a glória do Senhor. Aí você conhece o texto.
Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam ao redor do trono e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. E quando ele contempla tudo isso, ele diz: ai de mim, Isaías diz, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante disso, começa a cura. Um serafim, e eu só quero fazer uma ressalva, esse é o único momento em que serafim é mencionado na Bíblia. Sim. Porque serafim, dentro da hierarquia angelical, é oficial de alta patente. Você não vai encontrar em texto bíblico algum, além deste, a Bíblia falando sobre serafim. E um serafim vai, porque ele é tão poderoso que sequer a terra é capaz de suportar a sua presença. Veja que a Bíblia não diz que o serafim tocou a terra. Ele foi em direção ao altar com uma tenaz, toma uma brasa viva, e com essa brasa viva, ele não toca. Serafim não toca em Isaías. Ele, com uma tenaz, ele toma uma brasa e toca os lábios de Isaías com a brasa. O serafim não toca. Tal é a glória de um serafim. Aleluia. Glória a Deus. Tal é o poder de um serafim. Ele sequer toca a terra. Lembra? Ele tem 6 asas, com 2 ele voa, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés. Cada um aqui tem a sua simbologia. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão vira vigília. Glória a Deus. E ele estende aquela brasa que havia sido retirada de onde, pastor Edinaí? Nitsa, minha querida amiga, Deus abençoe. Ele toma a brasa viva do altar. E aqui eu começo a encontrar o lugar de cura. Não tá. Quando ele toca os lábios de Isaías com aquela brasa viva retirada do altar, Isaías é curado. Aleluia. E aí, quando Isaías é curado, ele ouve uma voz. E aqui eu entro num segundo aspecto. Cura e voz. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro personagem bíblico, onde nós vamos encontrar esses elementos também. Cura e voz. Quando Isaías é curado, ele ouve a voz. Ninguém ouve a voz sem ser curado. É isso aí. Quando ele é curado, ele ouve a voz vinda do trono. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías levanta a mãozinha e fala assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E o que eu acho lindo é que Isaías, no luto, ferido, ele entra boca suja, lábios impuros. E ele sai profeta. Profeta. Nesse encontro com Deus, ele entra boca suja e ele sai profeta. Aleluia. Detalhe, não um profeta qualquer, mas naquela galeria dos profetas maiores de Israel, figura o nome de Isaías, ao lado de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Isaías, profeta messiânico, porque 700 anos antes de Cristo, ele anuncia a vinda do Messias. A vinda do Messias. Porque ele teve um encontro e foi curado no altar e passou a ouvir
a vós. A Eu voz tenho de 3 Deus. passos aqui: encontro, cura e voz. Cura e voz. Então, os processos que Deus permite em nossa vida são para que nós tenhamos encontro, sejamos curados e ouçamos a voz. Fala da voz. Mas, normalmente, quando a gente chega para viver esse processo, a gente chega quebrado. Igual Se a você pastora hoje Dinaí. está quebrado, eu Igual a digo que você pastora está Dinaí. certinho. Igual. Se você chega quebrado, eu digo que você está direitinho. Se você chega quebrado, eu digo que você está prontinho para viver o encontro, para ser curado e para ouvir a voz. Ouvir a voz. Mas por que tem muita gente, pastor Edinaí, Nitsa, Fabi, que não ouve a voz de Deus? Eu canso de escutar pessoas falando assim, pastor Alexander, eu não ouço a voz de Deus. Então você precisa ter um encontro. Então você precisa ser curado. Sim. Mas o processo de cura não acontece em qualquer lugar. Você não vai ser curado assistindo e maratonando série. Não vai ser curado. Verdade, sempre ter tempo para a palavra, para o Você Senhor. não vai ser curado na caverna. Tem crente que tem parentesco com tatu e com topeira. Não sai do buraco. Não sai do buraco. É verdade. Tem crente que tem parentesco com avestruz. Quando chega um problema, enfia a cabeça no chão. Isso. Não vai ser curado. Porque a cura acontece num lugar específico. E o processo passa por encontro, passa pela transformação. Eu não falei que ele entra boca suja e sai profeta? Sai profeta. Para então ouvir a voz. Encontro, transformação, cura, para ouvir a voz. Jaqueline, Deus Aí eu abençoe. saco a história de um outro personagem bíblico muito importante. Eu li aqui nos comentários, logo no início, enquanto o pastor Edinaí fazia suas considerações iniciais, alguém dizendo assim, eu preciso de uma palavra. Então eu vou lhe mostrar como ter uma palavra. 1 Samuel, capítulo 3. A Bíblia fala acerca de um menino. Um menino que ouvia a voz de Deus. Em contraponto com um sacerdote que não ouvia. O menino Samuel ouvia Deus. Ouvia. O sacerdote juiz de Israel, Eli, não ouvia. É verdade. Aqui há um ensinamento para nós. Vem cá. 1 Samuel, capítulo 3. Deus fala com O jovem Samuel, versículo 1. Presta atenção, não dorme. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, presta atenção, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Percebe? Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. A palavra do Senhor era rara. Hoje em dia, quando as pessoas dizem assim, eis que assim te diz o Senhor, na verdade elas deveriam dizer, eis que assim te digo de mim mesmo. Porque a palavra do Senhor, hoje,
é cada vez mais rara. Ah, E cá entre nós, eu muito mais me estremeço quando alguém diz, eis que assim está escrito, do que quando alguém diz, eis que assim diz o Senhor. Sem desmerecer a profecia, mas preciso me basear no que diz a não, palavra. palavras. E o texto continua dizendo o seguinte: certo dia, estando deitado no lugar de costume o sacerdote Eli, versículo 2, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver. Não poder ver. Ou seja, estava de noite. O velho, a essa altura, jovem, pelos seus 90 anos aproximadamente, era um nonagenário, Já estava parado de já lavar. não Enxergava bem. De noite, pior. enxergava direito, por causa da idade, e estava aonde? No lugar de costume. O que é lugar de costume? E quem é velho tem muito isso. Não Sistemático. muda. Sistemático. Não pode mudar nada do lugar. Nada. Velho tem o seu canto. E só quer ficar ali. Isso. E a Bíblia diz, não é o Alexander quem diz, que o velho Eli estava no lugar de costume. Ou seja, no seu cantinho, quentinho, arrumadinho, bonitinho, no Tudo caminho, arrumadinho. Isso. deitadinho. Dele. Isso. No lugar que ele costumava ficar, no cantinho dele. Só que o versículo 3 diz onde é que Samuel estava. Ó, o velho foi deitar na caminha, arrumadinha, quentinha, gostosinha, fofinha, bonitinha, cheirosinha. Com o lençol trocadinho. Enquanto o menino Samuel também foi se deitar. Mas olha onde é que ele se deita, pastor Ednaí. No templo do Templo do Senhor. Onde estava em que estava a arca. A arca de Deus. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Enquanto o velho deita na caminha, Samuel deita junto da arca. No templo do Senhor. É claro. A essa altura, quem vocês acham que vai ouvir Deus falar? Claro que é Samuel. Deus abençoe. Quem vocês acham que Deus vai conseguir estabelecer comunicação? Com quem está na caminha? Quentinho? Ou com quem está ali deitado do lado da arca, no templo? Já está aí a resposta. Aí acontece o seguinte. Aliás, o nosso problema enquanto brasileiros já começa no hino nacional, que nos incentiva a estarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Tudo errado. Aí o Senhor chamou quem? Versículo 4. O Senhor chamou o menino. Não chamou o velho. Percebe que para Deus idade nunca é problema. A questão para Deus é onde você está e não a idade que você tem. A idade que você tem. Isso. Samuel, menino, estava ao lado da arca. Ou seja, a arca representa a presença. E eu não comecei falando que o problema é a presença em nós? Sim. Deus em nós. Emanuel. Deus Sim. em nós. Sim. Samuel estava onde Deus estava. Porque a arca, no Antigo Testamento, sabemos, ela era a presença. Tinha a incumbência de levar a presença de Deus. Aleluia. Samuel estava onde Deus estava. Já o sacerdote, por incrível que pareça, e apesar de ser sacerdote, juiz de Israel há 40 anos, estava na cama. Na caminha dele. Aí Deus fala, Samuel, Samuel.
E o menino então diz assim, eis-me aqui. Só que a Bíblia diz o seguinte, que ele correu e foi até Eli, achando que era Eli que estava chamando. Verdade. Mas aí ele fala assim, eu não te chamei, pode voltar a se deitar. Por quê? Porque Samuel ainda não Não conhecia, conhecia o versículo 7 Senhor. diz isso. Ainda não tinha sido manifestada a palavra de Deus. Ele até não discernia, mas ele ouvia. Sim, sim. Ele não sabia que era Deus, Mas mas ele ele ouvia. ouvia nitidamente. Por isso ele Sim. achava que era o velho chamando. Uma vez, duas vezes. Quando chega a terceira vez, versículo 8, ele corre até o velho, no cantinho dele, né, na caminha quentinha, Uhum. e o velho fala assim, eu não te chamei. Aí cai a ficha do velho. Olha, entendi. É o Senhor que está te chamando. Perdão. É o Senhor que está te chamando. Verdade. Deus abençoe. Faz o seguinte, vai se deitar. Se ele chamar de novo, você diz assim, fala porque o teu servo ouve. Ou seja, Samuel escutava. Só faltava ele calibrar o ouvido, Entender. mas ele ouvia. Faltava ele sintonizar e discernir que aquela voz era de Deus. Sim. Já o sacerdote não ouvia mais nada. O escutador de novela dele não prestava mais. Terceira vez, a Ai, voz Deus chama. abençoe, querida. E Samuel obedece. Ele diz assim, fala porque o teu servo ouve. Versículo 10. Sim. E no versículo 11, o Senhor começa a falar com Samuel. Samuel. E traz para ele uma revelação acerca de Eli. Ele. É verdade. Aí eu te pergunto, se você continuar lendo o texto, você vê que Samuel nem dormiu depois disso. Diante do que ele ouviu. Amados, por que Deus foi falar para Samuel a respeito de Eli? Porque Eli não ouvia mais. Que ali era o sacerdote. Então não Era a interessa. autoridade. Ó, Eli era sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal, ele usava estola sacerdotal, ele era juiz de Israel. Olha quantos títulos. Mas não conseguia nem ser voz de Deus na sua própria casa. Seus filhos, Ofni e Finéias, se prostituíam e tomavam a parte dos sacrifícios que era do Senhor para eles. Ladrões. E aí, quando Deus fala com Samuel, ele fala, olha, eu vou trazer juízo. Só que Deus fala com Samuel e não com Eli. Olha o que ele fala. Ele fala acerca de julgamento. Portanto, jurei a casa de Eli, versículo 14, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas. De manjares. Ou seja, Deus fala para Samuel, eu vou descer a lenha na casa de Eli, e não vai ter conserto. O menino nem dormiu. No dia seguinte de manhã, se você continuar a leitura, Eli manda chamar Samuel. Quando Samuel vem, fala, me conta o que é que Deus falou. Eu não posso. Imagina o medo daquele menino de falar tamanha grandeza e seriedade da palavra. Do que Deus falou. Não me esconda nada, disse o velho. Então Samuel obedeceu e falou. Agora eu te pergunto, você prefere ser sacerdote, com título, cargo, reconhecimento, experiência e todo o aparato e ficar sem ouvir Deus? Ou você prefere ser menino, mas ouvir a voz do Senhor?
Eu prefiro ouvir a voz do Senhor. Eu quero ser Samuel. Só que olha que interessante. Lembra dos 3 elementos? Encontro, cura e voz? Cura e voz. Onde é que Samuel estava? No templo, Lá no início do texto. lá no início do texto. Ele estava no No templo, templo, perto da arca. ao lado da arca. Ali é lugar de encontro. Encontro, exato. Encontro. Curado, porque estava na presença. Na presença. Portanto, era capaz de ouvir a voz. Eli já não tinha mais encontro, ele estava em outro lugar. Portanto, não era curado. A casa dele estava uma desordem. Ele já De nem modo que ele ouvia, era nem incapaz de ouvir a voz. voz. Eita glória! Voando a voz de Você Deus. percebe que para ouvir a voz de Deus tem que ter encontro? Você percebe que para ouvir a voz de Deus tem que ser curado? Tem que ser curado. Isso, amém. Foi assim com Isaías, foi assim com Samuel, e eu poderia citar muitos outros personagens bíblicos, mas aí, repito, vai virar vigília. Então eu fico com esses dois. Porque para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter um encontro com Ele. Porque há um lugar específico para ser curado. É o altar. O altar. O altar é o lugar do encontro. O altar é o lugar da cura. Sim, sim. E só quem tem encontro no altar pode ouvir a voz. É verdade. Então não é sobre como você chegou, é como você ficou. Exatamente. Se você chegou quebrado, você sai transformado. Transformado. Se você chegou moído, você sai renovado. Glória a Deus, verdade. Se você chegou cansado, você sai revigorado. Revigorado, exatamente. Se você chegou abatido, você sai firmado. Firmado, restaurado. Entenda que não há duas opções, há apenas uma. Sim. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra de Deus. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas a pessoa precisa ouvir. E aí nós esbarramos no grande problema da igreja hoje. Não ouve. Não ouve. Hoje eu estou diante de uma geração de Eli. Mas o que acontece com a geração de Eli? A geração de Eli produz Ofne e Finéias. Malignidade. A geração que não ouve a Deus produz filhos no pecado. Filho de pecado. Filho da desonra. Porque é uma geração que, por não ouvir a Deus, não se quebranta, não se corrige, não se conserta. Não honra. É verdade. Nós estamos diante de um cenário de dias maus. Sim. E o que é que vai nos dar hoje segurança? Ouvir a voz de Deus. Sim.